Olá, meu nome é Gleiva Rios, sou professora aqui na Universidade de Fortaleza, da disciplina de Ética e Negócios, e hoje falaremos sobre gestão da diversidade. Eu gostaria de convidar vocês para acessarem o canal da TV Unifor no YouTube, onde vocês vão encontrar o nosso primeiro webinário de Ética e Negócios com a temática dessa edição, Gestão da Diversidade. Aproveitem, espero que gostem. A gestão da diversidade é uma temática que tem sido cada vez mais abordada dentro dos negócios, até mesmo com uma forma de avaliar e agregar valor à empresa. É uma prática da atualidade super necessária em que se precisa olhar o outro, o respeito ao outro. E a discriminação precisa ser trabalhada, gerida dentro dos negócios, né? A conduta ética nos negócios, ela depende do comportamento não somente de um indivíduo, mas do comportamento de vários indivíduos que estão sendo geridos dentro daquele negócio. É por esse motivo que hoje estamos aqui para abordar sobre a gestão da diversidade e convidamos a Ercília Correia, que é psicóloga e administradora, e veio aqui conversar conosco sobre a diversidade. Tudo bem, Ercília? Tudo ótimo, prazer estar aqui. Ercília, gostaria que você trouxesse para a gente um pouco dos seus estudos sobre a diversidade e que a gente pudesse, de alguma forma, fazer correlações com os negócios. Dentro desse contexto, como você compreende a diversidade? Perfeito. Primeiro eu quero dizer que estudar diversidade já é por si só uma oportunidade de aprender enquanto ser humano. Se transpormos isso para as organizações, é uma oportunidade de melhorarmos times, equipes, lideranças que ficam mais atentas às questões humanas para dar conta de preconceitos, de possíveis desentendimentos em relação ao outro, à discriminação, ou seja, uma atenção a temas, ações e até estruturas que possam facilitar a vida das pessoas dentro das organizações. É verdade, Ercília. E a gente precisa ficar muito atenta a essa realidade, porque a gente vê a fragilidade das pessoas e a fragilidade das organizações também em poder cuidar dessa condição, dessas situações dentro da empresa. Às vezes os próprios gestores precisam, né, dessa capacitação, dessa qualificação. Então eu gostaria de te perguntar, uma pergunta enviada pelos nossos estudantes, né? Como a gestão da diversidade, Ercília, pode influenciar sua vida profissional e como hoje essa temática está sendo abordada no cotidiano? Perfeito. Que bom que os alunos e estudantes se interessam por isso. Primeiro, é importante a gente pontuar que a diversidade, ela fala de uma pluralidade. E está associado nos estudos com estudos de minorias, mas minorias sendo entendida como aquele grupo que se sente minoritário, que não necessariamente é um grupo pequeno. Nós temos grupos grandes, pessoas que estão há muito tempo fora do mercado, por um mercado de trabalho heterogêneo, que não abre espaço para as pessoas por conta de uma sociedade mais patriarcal, uma sociedade que determina onde os espaços e quem deve ocupar os espaços. Então, entendendo que diversidade cuida da pluralidade e ficar atento às minorias, nós podemos incluir aí todo o grupo que se sente aquém de uma gestão, das instituições, das organizações, das empresas de maneira geral. E dentro desse contexto, nós podemos incluir grupo de pessoas que se sentem minorias. Por exemplo, grupos etários, etnia, classe social, religião e inclusive os deficientes, sejam eles físicos ou emocionais. Excelente, Ercília. Ercília, nós recebemos uma outra pergunta que eles fizeram com todo o amor e carinho, né? E perguntaram quais as barreiras mais recorrentes dentro das organizações que dificultam muitas vezes a implantação da gestão da diversidade. Excelente. As barreiras, elas existem
e elas precisam ser vividas ao longo dos tempos. Por quê? Porque esse assunto também ele é novo. A sociedade ela também passou a se movimentar, a resistir, a se posicionar de forma diferente. Quando todos começam a ter um acesso melhor a estudo, a opções de trabalho, que não necessariamente eram trabalhos mais operacionais. Há uma mudança aí para trabalhos, para oportunidades de emprego mais táticos, mais estratégicos. Isso faz com que a sociedade ela mude dentro das organizações e fora. Mas para isso há necessidade desse entendimento, desse diálogo, não só dos gestores, de compreender quem são esses novos candidatos, mas dos candidatos também se posicionarem, facilitarem. Em uma entrevista com as gestoras de uma grande empresa, ela, no processo seletivo muito específico, ela se colocou diante do candidato e disse: como eu devo lhe chamar? Como é importante eu lhe tratar? Muitas vezes, Gleiva, a gente não tem que estar preparado para agir, mas nós temos que ter a sensibilidade de cuidar, de estar diante do outro, respeitando a pessoa, perguntando: me ensina a entender o teu universo. Nas organizações isso não é diferente. Você tem aí um time de pessoas que geralmente está na gestão de pessoas, que está mais atento às políticas e às práticas do mercado. Por isso que é tão importante fazer benchmark. Você olhar para as práticas que estão mais voltadas à diversidade, desde estrutura física, no acesso, incluindo já o recrutamento. O recrutamento é muito importante que ele seja estratégico, que ele já esteja atento a quem eu quero contratar, se são talentos ou se são pessoas para cargos, porque a contratação por competência, ela é mais diversa. Ela não está associada a gênero, ela não está associada à idade, ela não está associada à classe social, ela está focada no talento do ser humano. Então, um recrutamento que já está atento a essas questões é um recrutamento mais inclusivo. Quando você trabalha formatos de vídeo e não mais de currículo com foto, quando você distorce vozes para que você não saiba quem você está entrevistando e sim ficar atento, ter aquela atenção flutuante ou escutativa ao conteúdo que aquele indivíduo vai trazer. As empresas que estão atentas a esse processo, elas têm que fazer reestruturações e isso às vezes demanda tempo. Por isso que as barreiras existem. Para além disso, existem as barreiras físicas, estruturais, onde pessoas, por exemplo, com deficiência física, precisam ter acesso a banheiros diferenciados. Então, quantos banheiros tem para quantas pessoas com deficiência poder usar? Porque é diferente. Há um relato muito interessante de um deficiente físico que usava prótese, que ele precisava fazer uso do toalete de tempos em tempos por uma higienização da prótese. E para isso, o espaço precisa ficar fácil, de fácil acesso. Então tem que ter uma compreensão de como esse indivíduo vive para que ele se sinta parte e, acima de tudo, que ele se sinta pertencente daquele local. Não é rampa que faz inclusão. Precisa-se de espaços onde os talentos possam atuar no seu dia a dia, no cotidiano das empresas, como eles atuam em casa, com a liberdade de ser e estar conforme é o seu existir. Ercília, é excelente, porque você mencionou sobre a questão da atração de pessoas para o negócio, sobre o recrutamento, sobre a seleção, e acredito sim, né, que é por meio, por exemplo, dessa prática que a gente vai atraindo o diverso para o negócio, né? Então, Ercília, como praticar a diversidade nas empresas? Excelente. De fato, os dados mostram que está aumentando o número de colaboradores mais diversos. Mas esse número não pode parar aí. Ele tem também que manter, tem que haver a integração das pessoas com as suas diferenças, com as suas individualidades dentro do próprio negócio, dentro de cada projeto que a instituição cria. O pertencimento é muito importante. Eu não só quero pessoas dentro da organização para somar, para fazer parte de um projeto que está de acordo com a sociedade atual, condizente com boas práticas. Deve haver uma cultura que liga todos os colaboradores da empresa, que trabalha com a questão do respeito, com valores éticos, que compreende, inclusive, os objetivos de desenvolvimento, que compreende que as pessoas precisam ter condições iguais de trabalhar, de se desenvolver, de encontrar no espaço de trabalho uma possibilidade de crescimento pessoal. A questão da desigualdade são temas que devem ser discutidos, debatidos e conversados dentro do próprio time, dentro da própria equipe.
para que cada equipe traga aí as soluções, as estratégias. Volto a dizer, é um tema novo, teoricamente. Então, na prática, é um tema ainda que devemos encontrar aí bons modelos, dialogar, trazer à tona para que as empresas possam replicar. Isso também é muito bem-vindo através dos próprios colaboradores, experiências exitosas de alguns profissionais que você conheça. Escute mais, tenha essa escutativa, traga para as organizações. Nós somos a sociedade que temos condições de trazer uma melhoria através das nossas próprias experiências. Excelente, Ercília. Ercília, você pode mencionar algum exemplo, né, local sobre essas questões, né, de prática da gestão da diversidade? Perfeito. Teríamos aqui várias práticas para ser comentada, mas uma que está muito pontual, principalmente diante do contexto que estamos vivendo, um cenário mais ameaçador emocionalmente, empresas que estão cuidando da saúde mental dos seus colaboradores. Essa escuta, esse suporte, seja por um telefone, um número de um profissional que possa atender, um profissional capacitado, um profissional da psicologia que possa escutá-lo, seja através de oficinas, rodas de conversa, grupos focais. Existem até empresas que possuem hoje um plantão de saúde mental para os colaboradores. Excelente. E essas empresas, né, Cília, que estão com plantões, eles vão cuidando da saúde mental, né, vão poder fazer essa escuta e, de fato, eles vão cuidando de questões que muitas vezes o negócio, a empresa não olhava, né? A gente vem aí estamos, né, em uma pandemia, certo? Muitas foram as demandas, né, emocionais e com certeza essas questões apareceram ainda mais dentro dos negócios, né? E aí, Ercília, por que o diverso, trazer a diversidade para um negócio é tão importante, né? Como é que isso a gente pode correlacionar essa questão com a criatividade, por exemplo, uma das competências necessárias, né, neste momento? Sim, Gleiva, sem dúvida. As empresas elas precisam inovar a todo momento e a inovação ela vem através de processos, sejam eles tecnológicos ou de gestão. E aí a gente chega em pessoas criativas, elas vêm de espaços plurais, elas vêm de realidades diferentes. Grupos diferentes conseguem pensar em estratégias mais rápidas, conseguem trazer visões amplas, sai daquele grupo homogêneo, de pessoas que predominantemente citavam o mercado de trabalho. Estamos chegando ao fim aqui do nosso momento, do nosso bate-papo enriquecedor. Eu gostaria de saber se Ercília gostaria de deixar mais alguma contribuição. Sim, Gleiva, são espaços como esse que a sociedade precisa. A sociedade que estuda, que pesquisa, mas também a sociedade que está em campo, que faz a prática. Nós precisamos abrir espaços para dialogar sobre ideias, sobre sugestões, mas acima de tudo para trazer práticas que já existem, seja na sua região, seja no seu bairro, seja na sua comunidade, seja em outros países. Nós temos que ter em foco que as organizações são feitas por pessoas e se a cada dia nós encontramos uma diversidade e uma individualidade desse ser, as organizações elas vão caminhar para esse contexto. Um grupo diverso fortalece as equipes. Equipes fortalecidas estão mais atentas a cenários integrados, por exemplo, políticas de ESG, políticas que estão preocupadas com o social, com o ambiental, com a governança muito adequada. Precisamos trazer a diversidade para o nosso dia a dia, para as nossas conversas, para melhorar nossos resultados, mas acima de tudo, para desenvolver as pessoas dentro do trabalho. Excelente, Ercília, muito obrigada pelas tuas contribuições. Eu gostaria também, né, de fechar com vocês com uma pergunta, né, desafio aqui com nossa querida Ercília. Ah, claro. Falar de gestão da diversidade é algo muito importante. Mas se estamos falando sobre pessoas, por que não falar sobre diversidade da gestão? O que vocês pensam sobre isso? Excelente, muito obrigada, espero por vocês no nosso webinário.